O Cruzeiro vai enfrentar, então, este Flamengo, né? Líder do campeonato, 14 pontos, venceu 4 jogos, empatou 2. O Cruzeiro vai enfrentar a equipe que está invicta na competição, ao lado do São Paulo. O São Paulo também está invicto, mas o São Paulo com uma campanha de muitos empates, né? São 5 empates, apenas uma vitória do São Paulo. Então, este é o adversário que o Cruzeiro vai enfrentar. De um lado, a gente tem o Cruzeiro, que é o único time que até aqui fez 100% dentro de casa, como lembrou bem aí o Danilinho. Então, eu acho que o Flamengo é um bicho de 7 cabeças, sim, mas não quer dizer que não seja possível derrotar esse Flamengo, que já foi derrotado, inclusive, dentro de casa, pela Libertadores. O Cruzeiro vai precisar, domingo, de fazer tudo o que fez de melhor nos jogos que foi bem sob comando do Leonardo Jardim por mais tempo. Vai ter que marcar melhor, de maneira intensa, por mais tempo. Uma coisa que eu tenho gostado muito no Cruzeiro é o nível de concentração e de atenção dos jogadores para não se desconcentrarem na partida. Porque quando a gente volta até no jogo de ontem, é que o Cruzeiro fez um gol aos 33 e 3 minutos depois foi às redes de novo. Mas até os 15, o jogo estava enrolado, assim, o jogo estava amarrado. Beleza, o Vila não chegou, mas o Cruzeiro também não tinha entendido muito o jogo que precisava fazer. Mas a galera segue concentrada, mesmo com marcações equivocadas do árbitro, no jogo do Cruzeiro contra o Vasco, no jogo do Cruzeiro contra o Vila Nova. O Jardim, quando eu tive a oportunidade de participar lá no Pod Celeste, o podcast do Cruzeiro, ele falou uma coisa que. Ele falou várias coisas, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi: o jogador brasileiro tem capacidade de se distrair rapidamente do jogo de uma maneira muito fácil. Às vezes é um adversário que provoca, às vezes é uma marcação errada do árbitro que ele não concorda. Aí ele falando assim, e eu já digo, vamos para o jogo, vamos continuar no jogo, mas o jogador às vezes se perde. Isso tem me chamado a atenção da capacidade do Cruzeiro continuar se mantendo concentrado no que precisa fazer durante a partida, e vai precisar disso muito contra o Flamengo. Acho que, a nosso favor, temos o Flamengo agora do Felipe Luiz. É um time que já tinha características de ser ofensivo, ele está fazendo um time ser muito sólido na defesa. Então, quando uma defesa é tão sólida como a defesa do Flamengo, você vai precisar daquilo que a gente já viu de melhor em alguns jogos do Cruzeiro, muitas movimentações do Caio Jorge. Eu não sei, talvez não é informação, tá, pessoal? Acho que o Gabigol talvez tenha se credenciado muito a receber uma oportunidade para iniciar o jogo domingo, e não é porque é a lei do ex, é o Flamengo, tem que. Não, é porque eu acho que ele se credenciou pelo que ele fez no campo contra a equipe do Vila Nova e contra o Palestino lá, que ele não foi utilizado contra o Vasco, mas naquele dia daquela derrota era pro Lautaro ter consagrado, né, a partida do Gabigol. Lautaro marca 2 vezes com 2 assistências de Gabigol, mas o Lautaro acabou não conseguindo realizar. Então, acho que o Gabi, pelo que ele fez ontem, ele se credencia, sim, a iniciar o jogo. E é isso, pessoal. É 100% ligado, como o Cruzeiro tem sido, intenso. E detalhe, né? O Cruzeiro é intenso, mas não é um time violento. Você não precisa. E a gente tem visto até o Romero, que é um jogador mais famoso pelos carrinhos. Ontem ele deu um carrinho, mas foi um carrinho para cortar um passe. Né? E teve um outro carrinho que ele acaba ali escorregando, acho que ele acaba mais escorregando, até o Klaus dá o amarelo, mas fora isso, é um jogador que tem jogado em pé a maior parte do tempo e desarmando. O primeiro gol começa com ele. Ele desarma e joga no Caio, que já vira deixando o zagueiro na saudade, dispara, dribla mais um zagueiro e faz o gol. Então o Cruzeiro vai precisar de fazer tudo melhor, exatamente porque vai enfrentar, para mim, o adversário de longe mais difícil da temporada, que é o Flamengo. Mas
eu acho assim que dentro do que a gente já passou nesse ano, é muito melhor, entenda, tá, pessoal? Você enfrentar um Flamengo depois de 2 jogos que você venceu, que você está vendo sinal de melhora, do que imagina se esse Flamengo viesse depois de uma derrota para o Muxuque Runa no Mineirão. Então, eu acho que isso tudo conta também, e o Jardim falou a respeito do aspecto confiança, né? A confiança, através dos resultados e do trabalho do campo, vai fazendo com que os jogadores consigam executar passes, finalizações, né? Cara, é inimaginável, né? Mesmo contra o Vila Nova, mas você vê um atacante do Cruzeiro, quando a gente pega os últimos 2 anos do clube, ter aquela frieza, aquele ar gélido do Caio para fazer o segundo gol, o próprio primeiro gol. Então é isso, acho que o Flamengo vem no momento importante do Cruzeiro e vencer o Flamengo, a turma que diz que eu sou sempre exagerado nas vitórias do Flamengo, mesmo o Cruzeiro vencendo o Flamengo, eu não vou dizer resolveram-se todos os problemas do Cruzeiro, não, vai ser uma etapa importante da construção. Quando você tem a capacidade de vencer um adversário do tamanho do Flamengo, acredito que você pega um atalho nessa evolução do time, porque aquilo vem para dentro do clube, né? Mas é isso aí, vai ser um grande jogo com um público extraordinário no Mineirão no domingo.